obrigada por estarem aqui a esta hora, em julho. Celine, Rui, obrigadíssima. Martim, é sempre um gosto. Vamos já embora para vos ouvirmos e para aproveitar bem estes 60 minutos a todo vapor. Até já, boa conversa. Obrigado, Inês. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer reencontrar-nos aqui. Eu, antes de iniciar esta conversa, vou só lembrar que vamos às 2 parar a conversa e no fim temos sempre um momento para que possam fazer questões aos 2 oradores que temos hoje. Portanto, boas ideias, guardem-nas para o fim, vamos ter ocasião. É um prazer ter connosco a Celine e o Rui. Eu vou fazer a primeira questão à Celine, tem que ver com a sua posição como pró-reitora da Universidade Católica para a inovação e o empreendedorismo, sendo que a Universidade Católica agrega muitas faculdades, muitas áreas de conhecimento, e eu quero lhe perguntar como é que se consegue incutir o espírito de inovação e empreendedorismo com tantas cabeças a saber tanto sobre coisas muito diferentes. É integrando e fazendo a soma das partes? É voando por cima de todos? Como é que faz isso? Obrigada pela pergunta, obrigada a todos pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Primeiro, é engraçado pensar que esta posição é uma posição recente, não existia na Universidade Católica antes deste novo mandato, o que significa que havia, então, como é óbvio, deixa-me só talvez dizer um bocadinho mais sobre a Católica. A Católica é uma universidade que tem 4 campuses, então é Lisboa, Porto, Viseu e Braga, nem toda a gente tem a noção que é uma universidade nacional, e tem 19 faculdades. Tem uma faculdade de Medicina, tem 2 Business School, tem 2 faculdades de Direito, tem uma faculdade de Artes, tem uma escola de Biotecnologia, faculdade de Ciências Humanas, tem uma faculdade de Teologia, bom, imensas faculdades. E, normalmente, nas universidades em geral, há tendências para cada faculdade ter uma atuação bastante independente das outras faculdades. O que é um bocadinho diferente, talvez, é nos polos como o Porto, que é um bocadinho mais pequeno, onde as faculdades têm tendências a trabalhar mais em conjunto. Mas, normalmente, não é muito natural para um professor ou até um aluno de biotecnologia falar com um colega de economia ou de ciências humanas, ou seja o que for. Então, o que é que fizemos recentemente para ter mais trabalho em conjunto entre as diferentes faculdades? A primeira coisa que eu fiz quando fui nomeada como pró-reitora para Inovação e Empreendedorismo foi criar um sistema de embaixadores de inovação e empreendedorismo em cada faculdade. Então, em cada faculdade hoje temos um embaixador ou uma embaixadora, que é uma pessoa que pode ser um professor ou não, mas que é uma pessoa que trabalha numa área e que vai ser o meu ponto de contacto. Por que é importante? Porque, por exemplo, este ano, pela primeira vez, lançamos o nosso programa de empreendedorismo. Temos um programa de empreendedorismo para os alunos, que é um programa que ajuda os alunos que têm ideia de empreendedorismo a se preparar para ser aceleradas das incubadoras de Lisboa ou do país, seja o que for. E até agora, este programa existia só na Business School, e abrimos pela primeira vez para todas as faculdades, e tenho imenso orgulho de dizer que, pela primeira vez, tivemos 20 equipas de 5 escolas diferentes, então, da Business School, como é óbvio, da Escola de Biotecnologia, da Faculdade de Ciências Humanas, da Faculdade de Enfermagem, e tivemos, então, equipas multidisciplinares, que é a primeira vez que aconteceu, e os finalistas, foram 3 finalistas, e um deles é um aluno da Faculdade de Medicina, que está a lançar, que vai lançar uma startup chamada Dermamática, que é que permite fazer fotografias para identificar os sinais. Eu fui a dermatologista de manhã, então também fiz isso, para identificar os sinais que podem ser mais preocupantes. E ele já ganhou um prémio internacional com isso, através deste programa. Então, já estamos a criar mais iniciativas entre todas as faculdades, particularmente na área de empreendedorismo, e vamos continuar, e o objetivo é pôr os professores e os alunos a trabalhar em conjunto na área de inovação. Por exemplo, nas patentes, temos 48 patentes, essencialmente da Escola de Biotecnologia, e tenho a certeza, estamos a trabalhar com a Business School para ver como é que podemos ajudar a comercializar estas patentes. Naturalmente, os cientistas de biotecnologia têm menos interesse na parte de comercialização, mas a Business School tem mais interesse
da comercialização. Claro. E é fácil pôr as pessoas a falar umas com as outras, misturar as áreas de conhecimento, porque há esta ideia também de que as universidades têm em cada faculdade um castelo, não é? Um bocadinho. Fácil, é engraçado, eu acho que eu não diria, a palavra que eu usava não é que é difícil. O que eu acho que não... O desafio é que não se fala a mesma língua. Não se fala a mesma língua, sim. Exatamente. E então, pôr as pessoas à volta da mesa não é a parte difícil. O que é mais difícil é pôr as pessoas que não falam a mesma língua a perceber-se. Estamos a fazer o caminho. O seu trabalho é um bocadinho de diplomacia também interna, não é? Exatamente, é um trabalho de diplomacia e de tradução. Claro. E o design nisso, o design é uma língua multidisciplinar, interdisciplinar que eu espero, que eu acho tem o potencial de ajudar nesta diplomacia. Claro. Ao Rui, eu gostava de lhe perguntar, a propósito do sentido de propósito da CUF, e é engraçado porque nós, na última sessão, tivemos aqui o Vasco de Melo, portanto, falámos daquilo que era o Grupo Melo e também a CUF, de onde nasce, e a palavra propósito veio muito à baila. Portanto, há uma ideia, de facto, de propósito extraordinariamente incutida. E o que eu pergunto é se é o propósito da CUF que gera o seu modelo de negócio ou o contrário? Obrigado, Martim, pela pergunta e obrigado à Fundação Santander pelo convite e a presença de todos. Vou agradecer sobretudo a alguns colegas da CUF, alguns colegas meus da CUF que vêm na audiência, dá logo outra segurança, não é? Pelo menos claro. Alguns, espero eu, estão a apoiar. É um aplauso garantido. É, exatamente. Então, nós na CUF desenvolvemos recentemente, tornámos explícito recentemente o nosso propósito. Acreditamos que esse propósito já estava presente desde sempre, mas só agora há coisa de 3, 4 meses é que o tornámos explícito e aproveito para partilhar esse propósito. O propósito que a CUF explicitou é pela vida com humanidade e excelência. Portanto, o nosso propósito é pela vida com humanidade e excelência. E este pela vida, o que quer dizer é que nós trabalhamos, cuidamos, prestamos cuidados pela vida de quem nos confia a sua saúde, pela vida de quem trabalha na CUF, pela vida das comunidades em que estamos inseridos. Portanto, é pela vida que nós fazemos muitas coisas. Podemos justapor a este pela vida muitos verbos. Cuidar, trabalhar, investir, muita coisa, sempre pela vida. Não o queremos fazer de qualquer forma, queremos fazê-lo com humanidade, com atenção ao outro, com empatia, com capacidade de ouvir, com capacidade de nos pormos no lugar do outro e com excelência naquilo que fazemos, na qualidade do que fazemos, com diferenciação. Este propósito, como qualquer propósito, a forma como nós o entendemos é que é um propósito que tem de ser consequente. Não é um propósito que se escreva numa parede ou que se escreva nos screensavers dos nossos laptops. Tem de ser um propósito que seja operativo. É um propósito que nos interpela, é um propósito que nos obriga a um determinado tipo de ações. E, nesse sentido, parece-me que o propósito enquadra a nossa estratégia e a nossa forma de trabalhar. E, realmente, existe um conjunto de características da estratégia da CUF que estão muitíssimo associadas ao propósito. 2 ou 3 exemplos em que esta ligação é muito evidente. Nós entendemos na CUF que queremos prestar cuidados de saúde no contínuo de cuidados, desde o início até ao fim, da maternidade aos paliativos, da prevenção ao curativo, do diagnóstico à intervenção. Portanto, nós queremos estar no contínuo. E este no contínuo é também pela vida no sentido de ao longo da vida. Pela vida fora, não é? Pela vida fora. Portanto, este propósito é muito operacional naquilo que é a nossa estratégia, está muito ligado à nossa estratégia. Depois, quando nós falamos neste pela vida, nomeadamente pela vida das pessoas que trabalham na CUF, isto enquadra bem uma preocupação que nós temos com todos os que cá trabalham, com as pessoas que fazem a CUF no dia-a-dia. Está muito ligado este propósito à forma como nós entendemos que devemos desenvolver, devemos cuidar, devemos tratar também das pessoas que estão connosco. O tema da excelência, para nós, é absolutamente essencial. Nós podíamos ter várias estratégias e seriam válidas e aceitáveis, mas a nossa, em concreto,
é prestarmos cuidados de saúde muito diferenciados, com muita qualidade, ir verdadeiramente ao mais complexo. Não quer dizer que não façamos o resto, mas nós queremos ir ao mais complexo, ao mais diferenciado, de forma verdadeiramente excelente. Isto, dado que o nosso propósito desde sempre é este, é isto que as pessoas esperam da CUF, que preste cuidados de saúde, muita diferenciação e muita qualidade, liga muito à nossa estratégia. É natural, quando nós queremos abrir uma nova área de atividade, que as pessoas pensem, se queremos abrir esta área de atividade, queremos abri-lo com diferenciação, com qualidade. Portanto, eu diria que este nosso propósito, que apesar de ter sido explícito agora, na minha perspectiva, está intrínseco àquilo que é a história da CUF desde há 80 anos, é muito operativo, é muito consequente, é muito interpelante para aquilo que é a nossa estratégia e a forma como trabalhamos no dia-a-dia. Claro, é engraçado, Rui, dizer que chegaram agora a esse mission statement, se quisermos, não é? Essa ideia de propósito, mas a CUF não nasceu há meses, não é? Nasceu há 80 anos. E, portanto, esta ideia de que se tem claro um propósito parte de um grande autoconhecimento, não é? As pessoas, o grupo tem que se conhecer e cada pessoa do grupo também tem que o conhecer e a sua história. E, portanto, eu pergunto, a CUF está em expansão, portanto, de certeza que hoje tem muito mais pessoas do que tinham há 10 anos e há 20. Como é que incutem esse sentido de propósito de algo que já vem de há muito tempo em quem acabam de contratar? Sim. Muitas vezes diz-se que estes temas têm que se viver, não é? E eu acho que isso é verdade, mas é muito importante também dizer. Portanto, nós falamos disto, falamos deste tema, muitas vezes o propósito também se constitui como um conjunto de critérios para orientar a nossa ação. Muitas vezes, quando estamos perante dificuldades ou questões ou dúvidas, o propósito é muito útil para enquadrar as decisões que tomamos. E ter isso muito presente e falar disso e perceber em determinadas circunstâncias em que podemos tomar a decisão A ou B, de que forma é que A ou B se enquadra no nosso propósito, é útil. Portanto, eu diria que a melhor forma de procurar que este propósito seja vivido é garantir que falamos dele, que o tornamos concreto na forma como tomamos decisões no dia-a-dia, que muitas vezes, quando decidimos ir por um lado ou por outro, definirmos uma determinada estratégia ou outra, termos o propósito também como um critério de decisão. Nós, quando estávamos a decidir esta frase final do propósito e decidimos o pela vida, houve uma enorme tentação de colocarmos um verbo antes do pela vida. E no final decidimos não colocar verbo, porque o não ter verbo permite que o propósito possa ser apropriado por todos. Seja pelo médico que está na linha da frente e cujo verbo natural será o cuidar, mas que também seja apropriado por alguém que trabalha num back-office, mas que também terá seguramente uma função que contribui para o todo e, portanto, também está ao serviço desse propósito. E tem sido muito interessante e muito recompensador ver que, em muitas circunstâncias na nossa atividade, muitas das pessoas que trabalham na CUF, quando hoje se reúnem a enfermagem, ou quando se reúne na área das operações, ou quando se reúne na área da logística, um dos exercícios que têm feito entre eles é perceber qual é o verbo deles. Quais são as ações que nós no dia-a-dia fazemos que podemos justapor a este propósito e estão ao serviço desse propósito. Portanto, termos esta discussão, termos esta tensão de como é que isto se enquadra, é muito útil, porque, como o Martim disse, nós hoje somos 17 mil e estamos espalhados pelo país e o propósito é, de facto, unificador. É algo que nos permite, como um todo, perceber que estamos a trabalhar para o mesmo. Claro, o que posso dizer do meu conhecimento de orquestras, por exemplo, essa ideia de propósito, de facto, tem que ser sentido por toda a gente e a pessoa que está à frente do Excel todo o dia tem que ter a noção do que é que está a fazer pela vida, mesmo, e digo não pela sua vida, mas pela vida dos outros, os que vão ser impactados. E falando de vida também, e perguntando à Céline, eu gostei muito que numa entrevista que deu ao Diário de Notícias o ano passado, refere a longevidade como um dos grandes desafios da atualidade. E nós estamos habituados a ver a longevidade como uma benesse, como uma segurança social, se calhar não tanto, não adora a longevidade, mas tendemos a vê-la como uma coisa boa, não é? Porque é que ela é um desafio? Eu acho que é um desafio, mas é também uma oportunidade. Primeiro, o que é que significa a longevidade? A longevidade significa que estamos a viver cada vez mais anos, não é? Nos últimos 70 anos ganhamos 30 anos de vida. O mundo, e particularmente o mundo ocidental, nós aqui
Em uma ou duas gerações ganhamos 30 anos de vida. O que acontece é que muitos dos nossos modelos da segurança social, mas também dos empregos, do trabalho, dos mercados, foram organizados na altura e nunca mais foram revisitados. Eu acho que temos uma grande oportunidade hoje de revisitar estes modelos. O que é que eu quero dizer com isso? 2 ou 3 coisas. Primeiro, e podemos olhar para os hospitais, podem ser um ótimo exemplo neste sentido. Em termos de saúde, exatamente porque estamos a viver cada vez mais anos e que tentamos viver mais anos em boa saúde, o que acontece é que há cada vez mais pessoas que precisam de cuidados de saúde, em diferentes fases da vida, mas vamos precisar mais de ir ao hospital, como é óbvio, não é? Então, é a parte do mercado. Então, uma grande oportunidade de mercado, de endereçar o mercado das pessoas mais velhas. O que significa, hoje, 25% da população tem mais de 65 anos em Portugal. Daqui a 2030 vai ser 27,5% e daqui a 2050 vai ser 35% da população. É uma coisa enorme, não é? Mas pouco é feito para este. Consideramos que as pessoas depois de 65 anos vão se reformar e, não sei, não fazer grande coisa. É uma oportunidade de mercado na área da saúde, na área do turismo, por exemplo. Hoje, uma pessoa de 65 anos é uma pessoa normalmente em muito boa saúde, que gosta de viajar, que pode provavelmente estudar, que pode fazer imensas coisas. Então, é a parte do mercado. Há uma oportunidade de mercado, em inglês chama isso Silver Economy, que eu acho que deveria ser Golden Economy, porque eu acho que é uma oportunidade tão grande que é muito mais que Silver. A segunda parte é a parte da gestão das carreiras. Hoje, nas empresas, normalmente, tudo está feito estamos a assumir que as pessoas estudam até os 25, dos 25 a 65 trabalham e a partir dos 65 vão se reformar. Primeiro, hoje temos menos pessoas a entrar no mercado do trabalho com 25 anos que pessoas a sair do mercado de trabalho com 65. Então, vai haver um desequilíbrio muito, muito forte. Provavelmente há cada vez mais pessoas de 65 anos que querem trabalhar, que querem continuar a trabalhar, provavelmente em condições diferentes do trabalho full-time, como existe hoje em muitas empresas. E vamos ter um desafio, mas também uma oportunidade de pôr todas estas gerações a trabalhar em conjunto. Uma pessoa de 25 anos com uma pessoa de 65. Então, temos que repensar a maneira de gerir as pessoas dentro das empresas e de criar mais oportunidades de carreiras ao longo da vida e da carreira. E cada um de nós, eu acho que cada um de nós vai ter que pensar o que é que eu vou fazer quando me reformar, ou seja o que for, e vai haver oportunidades para, por exemplo, as pessoas, quando se chega a uma certa idade, gostam de give back to society. O que é give back to society? É muito no ensino. Há muita gente que depois dos 55, 60, 65 quer estar em contato com jovens e ensinar e partilhar a sua experiência, mas também pode fazer coaching, pode fazer mentoria, e então é um desafio, é uma oportunidade. E falando, por exemplo, do mundo dos hospitais, a semana passada houve um grande artigo no Financial Times sobre o grande desafio do mundo da saúde, porque por causa da longevidade e do facto que estamos a viver muito mais anos, o que é que acontece é que vai haver cada vez mais pacientes nos hospitais, mas cada vez menos cuidadores nos hospitais, e então é um desafio enorme. Uma das soluções, e vamos ter que inventar mais soluções, uma das soluções seria pôr, por exemplo, os médicos a trabalhar mais anos, mas também uma das soluções é criar cada vez mais robotização e os robôs, não para substituir os cuidadores, mas para complementar o trabalho que não é patient-facing. Há todo um trabalho de back-office que podia ser feito por robôs e assim deixar os cuidadores, os médicos, as enfermeiras, passar mais tempo com os pacientes, em vez de fazer tarefas que podem ser feitas por robôs. E acha que essa mudança de paradigma, que é forçosa, porque as pirâmides demográficas estão a mudar, vão acontecer mais por questões culturais ou pela evidência demográfica? Por exemplo, os países que estão onde Portugal vai estar daqui a 20 ou 30 anos, Itália ou Japão, não é? Sim, Japão. Nesses países já existe esta mudança de paradigma? Já. Por exemplo, o Japão é o país mais envelhecido do mundo, agora com a Coreia, e que é um dos países mais avançados também do mundo na área da robotização.
realmente. Eu acho que mais a cultura, a questão é qual é que é o primeiro, não é? Qual, não é? Mas eu acho que a verdade é que a pressão demográfica que está a acontecer vai continuar a acontecer e vamos ter que mudar de cultura, que não é óbvio, porque, como eu disse, isso provavelmente significa que vamos ter que trabalhar mais tempo e as empresas vão ter que inventar, em parceria com as pessoas, uns modelos de trabalhos diferentes. Não podemos imaginar uma pessoa de 68 anos ou de 70 anos, mas eu sei que há médicos na CUF que trabalham além dos 70 anos, mas normalmente as pessoas vão querer trabalhar de outra maneira e provavelmente o modelo de remuneração vai ter que ser também alinhado nisso. Ajustado, claro que sim. Então vamos ter que reinventar o nosso modelo. Claro. Ao Rui, a propósito de um estudo que a Ordem dos Médicos divulgou em 2023, que inquiria sobre a qualidade de vida no trabalho, no setor da saúde, mas especialmente dos médicos mesmo, vieram dados muito alarmantes, de onde eu destaco que apenas 16% dos médicos em Portugal é que considera que tem um equilíbrio work-life balance positivo. Portanto, estamos a falar de uma esmagadora maioria de médicos que estão descontentes com, se calhar, a carga de trabalho que têm ou tudo mais. E, portanto, eu tenho a certeza que isto é um tema que preocupará a CUF, como todo o setor da saúde. A minha questão é quem é que cuida então destes cuidadores? Porquê é que isto está a acontecer? O que é que se pode fazer? Muito bem, esse é um tema de facto muito complexo. O work-life balance no setor da saúde é um desafio enorme, porque nós trabalhamos 24 horas, 7 dias por semana, e isso é muitíssimo exigente, seja para os médicos, seja para a enfermagem, seja para os auxiliares, seja para funções muitas vezes menos reconhecidas, mais escondidas, como seja a logística, a manutenção, a limpeza. Todas essas profissões trabalham 24 horas, 7 dias por semana, com uma intensidade enorme, com muita pressão, os médicos com muita pressão, quando estamos a falar das urgências. Trabalho por turnos repetidamente é muito desafiante, portanto eu diria o setor da saúde em si mesmo, como contexto do ponto de vista do work-life balance, é mesmo um desafio grande. E muitas vezes é preciso ter consciência disso quando se escolhe este tipo de carreiras e muitas vezes não há alternativa a isso, mas é um enorme desafio. Nós, no caso da CUF, lançámos, desde há 4, 5 anos, nós somos uma empresa certificada como entidade familiarmente responsável, tal como, aliás, o Santander. E é uma certificação feita por uma fundação espanhola, a Fundação Mais Família, que em Portugal é depois operacionalizada pela ACES e que procura lançar um conjunto de medidas que contribuam para um melhor equilíbrio. Não penso que tenhamos conseguido até agora fazer com que esse equilíbrio seja mais facilitado. Nós continuamos a trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, continuamos a ter uma enorme pressão. O que procuramos é tentar um conjunto de medidas adjacentes que promovam algum tipo de mitigação, algum tipo de contributo para que esse peso não seja tão grande. Quando pergunta quem é que cuida dos cuidadores, do meu ponto de vista, é uma tarefa que tem de ser partilhada pelo próprio e pelas instituições. Não é possível hoje ser apenas as instituições a fazer, como também não é provavelmente possível ser o único a fazê-lo. Tem de ser algo que é partilhado no contexto das equipas, que é partilhado no contexto da instituição e, sobretudo, também tem de ser muito conversado e muito discutido. Porque o que não pode acontecer é alguém que precisa de um equilíbrio diferente não ter capacidade para o referir, não ter capacidade para se ajustar durante um determinado período, não ter capacidade para pelo menos considerar outras opções. Por isso, do meu ponto de vista, esta é uma responsabilidade do próprio. Ele próprio tem que ter consciência dos seus limites, porque o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal não é igual para todas as pessoas. Não é igual em todas as fases da vida, não é igual em todas as circunstâncias e por isso nós, na minha perspectiva, não devemos nesse sentido ter uma receita, ter uma fórmula, ter uma regra. Temos é que ter capacidade de acomodar e de discutir o que é que em cada momento é o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional
para cada pessoa, para cada conjunto de pessoas e procurar os mecanismos que consigam atribuir essa flexibilidade. É evidente que numa organização de maior dimensão tem que haver pelo menos regras, tem que haver algum tipo de política, mas isso não deixa de permitir que, se existir a cultura certa, se existir o enquadramento certo, que dentro desse conjunto de políticas se possa ir ajustando as coisas às circunstâncias de cada pessoa. E não deixa de ser verdade, como o Rui disse, que é um bocadinho, faz parte do jogo, não é? Portanto, quando a pessoa escolhe as profissões, também vai priorizar à partida se vai querer ganhar mais ou se está disposto a trabalhar menos, ganhar menos. Portanto, parece que há um acordo tácito quando se entra na profissão, que a pessoa sabe que abdica de certas coisas. E aquilo que eu acho curioso e que dá que pensar é, pensemos noutras profissões também de grande pressão, por exemplo, um atleta de alta competição tem um equilíbrio work-life balance terrível, porque não pode comer o que quer, não é? Mas se ele se enganar, é ele que perde pontos na sua classificação, não é? Se um médico nas urgências se enganar, há vidas que saem impactadas e, portanto, aqui falo mais em sistema global, se quisermos, não deveríamos repensar isto? Ou seja, ainda faz sentido ter médicos a fazer turno, a fazer bloco, tantas horas seguidas, porque é uma coisa que não é só de Portugal e não é só da CUF, é no mundo inteiro. Não estamos um bocadinho a brincar com o fogo? Penso que nós, o que procuramos fazer, e penso que é prática relativamente transversal, procuramos, mas posso falar de forma mais direta pela CUF, procuramos garantir o que eu chamaria dotações seguras em cada momento, e aí é uma discussão e um trade-off onde não entramos. Eu costumo dizer, nós não podemos entrar em trade-off na segurança. Portanto, eu muitas vezes, quando falo em qualidade, acrescento qualidade e segurança, porque a segurança é um bocadinho diferente da qualidade. Nós não podemos ter trade-off na segurança. E isso é uma conversa, uma interação, um diálogo permanente com os nossos médicos, os nossos enfermeiros, com os nossos farmacêuticos. Todos nós procuramos ser mais eficazes, ser mais eficientes, mas há ali alguma coisa onde começamos a dizermos, do ponto de vista da segurança, não podemos passar daqui. Não é? Nós temos que garantir a segurança. A segurança passa por ter equipas adequadas em cada momento e em cada circunstância e ter as equipas com a capacidade, seja do ponto de vista do mix de competências, seja do ponto de vista do mix de energia e de capacidade de tomar as boas decisões. Agora, aquilo que o Martim está a referir é algo que constitui um enorme desafio para nós enquanto sociedade, porque a Celina há bocadinho referia que nós estamos a viver mais tempo e ainda bem, e portanto há espaço para provavelmente trabalhar até mais tarde, mas essa é uma discussão difícil de ter, porque em algumas das profissões são profissões muito intensas. Ainda esta semana vi uma carta aberta de um dos sindicatos médicos a dizer que pretende que a profissão médica seja uma profissão de desgaste rápido, o que leva a que as idades de reforma sejam mais cedo. Os médicos não são obrigados a fazer urgência a partir dos 55 e, portanto, há menos recursos para fazer urgência. Portanto, quando entramos nessa lógica, temos que entrar com outro tipo de trade-off. Por exemplo, se calhar temos que ter menos urgências, mas todo o debate mediático com que estamos confrontados hoje em dia é ter mais urgências. Pois. Esse tipo de trade-offs temos que discutir e são tudo menos simples e tudo menos fáceis. Sim, completamente. Já lá voltaremos se ainda tivermos tempo. A Celina, eu gostava de pegar, falou na robotização, por exemplo, como uma solução para os hospitais, não para substituir as pessoas, e hoje em dia vivemos muito sob o espectro da inteligência artificial, e eu gostava de lhe perguntar de que forma é que a inteligência artificial, na área da saúde, por exemplo, pode ter um efeito, pelo contrário, humanizador, seja na interface com os utentes, seja em mecanismos internos. De que maneira é que conseguimos integrar isso, não para substituir pessoas, mas para melhorar a experiência das pessoas? Então, eu vou falar sobre o controle do Rui, porque o exemplo que eu vou dar é um exemplo da CUF. Eu fui administradora da CUF durante 9 anos e até há 3 meses atrás. Eu era presidente da Comissão de Inovação e então, falamos, como é óbvio, toda a parte de inteligência artificial foi um dos grandes tópicos da Comissão de Inovação. E recentemente desenvolveu-se, outra vez, o Rui vai-me corrigir where I'm wrong. Seguramente que não. Não sei. Há um serviço que se chama Clara, que depois de uma pessoa fazer uma operação e chegar a casa, há um serviço de inteligência artificial que liga diretamente para o paciente em casa para verificar que está tudo bem, fazendo 2 ou 3 perguntas. Se as perguntas, se está tudo bem, não é preciso mais nada. Nos casos onde é preciso mais alguma coisa, vai diretamente uma enfermeira ligar. Qual é a diferença? É que
quando não havia inteligência artificial, quando não havia o serviço, o que existia? Existia uma enfermeira que estava a trabalhar na área, que tinha uma lista inteira e que nem sempre conseguia ligar a toda a gente. Então havia mais risco de não ligar a quem precisava. Agora, é toda uma primeira parte. Então toda a gente recebe a chamada. Se está tudo bem, também não é preciso mais nada, mas se for necessário uma intervenção humana, neste caso acontece. Então é uma maneira de ter o melhor da parte humana, que é a parte humana quando é preciso, mas também da parte da sistematização que a tecnologia pode trazer. Rui, não fiz erro nenhum. Impecável. Mas acha, por exemplo, estamos a falar da saúde, mas outras marcas ou empresas que prestam serviços muitas vezes já estão a fazer um caminho de mostrar aos seus clientes ou aos utentes que não usam excessiva inteligência artificial. Por exemplo, temos agora uma campanha de uma grande empresa de telecomunicações cuja campanha é dizer: se você telefonar para cá, vai atender uma pessoa. Sim. Não vamos passar aqui minutos a falar com um robô. Temos um grande fabricante de automóvel que avisou que vai voltar a reintroduzir os botões, porque o touch, quem está a conduzir não se entende com aquilo e acaba por ser mais perigoso. E, portanto, parece que já começa a haver, por parte de quem usa estes serviços, digamos, uma reação anti-robotização, Mas é engraçado, eu acho que depende muito com quem fala, não é? E outra vez, eu acho que as gerações têm uma perspectiva diferente. O meu filho, que tem 21 anos, ou os meus filhos, que têm entre 17 e 24, adoravam ter tudo a interagir com a inteligência artificial. A minha mãe provavelmente gostava mais de falar com uma pessoa. Então a questão é como é que conseguimos preparar o serviço de maneira adequada para a pessoa certa. No outro dia, em Inglaterra, houve um banco que montou um call center com pessoas mais velhas para as pessoas mais velhas. Por exemplo, a minha mãe, outra vez, a minha e imagina as vossas também igual, quando liga ao banco, detesta esta coisa de fazer os botões e não sei o quê. Ela quer falar com uma pessoa. Os meus filhos não querem falar com uma pessoa. Os meus filhos querem resolver a coisa o mais rápido possível. E então, o que é que eu acho que é importante é ter a tecnologia para ajudar e para ajudar a dirigir as pessoas no que precisam mais, mas também temos que reconhecer que gerações diferentes e pessoas diferentes, há pessoas que são mais techies, que vão gostar mais do robô ou da inteligência artificial que vai resolver rápido, comparado com pessoas mais velhas ou mais novas, mas e que não gostam de tecnologia, que vão gostar de falar com pessoas. Mas voltando ao tópico da longevidade, e nós temos um programa sobre longevidade na Católica, é por causa disso que estou envolvida e faço investigação nesta área, mas o que é interessante perceber é que a parte do mercado e a parte de gestão do talento estão muito ligadas, porque uma pessoa mais velha que tem que ligar ao banco porque não percebe bem como é que tem que fazer os botões e não sei o quê, provavelmente gostaria mais de falar com uma pessoa mais velha do lado do call center, que vai ter a paciência e que percebe os desafios do cliente. E então, é importante percebermos a oportunidade de mercado que existe e pôr à frente a este mercado, provavelmente, pessoas que percebem bem este mercado, provavelmente são eles próprios com a mesma idade. E, no fundo, o foco é sempre em quem é que vai usar os serviços. Nós pensamos aqui em Portugal já há supermercados sem caixa, portanto a pessoa entra e sai, e também há, não sei qual é a cadeia de supermercados, que tem a caixa lenta, que é a caixa da conversa, que é os clientes que só querem estar na conversa e, portanto, aquela caixa sabem que está ali uma pessoa com toda a paciência. Não é? E em alguns destes supermercados até estão a pensar a trazer reformados de volta para vir algumas horas por dia a fazer este trabalho, porque eles têm muita paciência tempo, e sabem o que é, não é? Exatamente. Ao Rui, eu gostava de... Não lhe vou pedir o segredo do negócio, mas a verdade é que a CUF está em expansão e o setor da saúde é um setor muito atacado. Nós já falámos um bocadinho dos fatores humanos e basta ver as notícias. Falta de profissionais, quer-se mais urgências, mas não há pessoas para contratar e os que estão, pelos vistos, estão cansados ou em burnout ou descontentes. Questões tecnológicas, inteligência artificial, cibersegurança, integração de sistemas informáticos, que parece que é uma coisa também muito complexa nos hospitais, pelo menos nos públicos, às vezes tudo em colapso, aumento de custos, inflação. Portanto, com tudo a atacar, como é que conseguem crescer? Sim. Como é que consegue dizer isto sem contar o segredo? Vamos lá ver, o setor da saúde, embora isto pudesse ser dito para muitos setores, mas o setor da saúde é um setor complexo, é um setor com uma logística complexa, com muitas pessoas, com muitos profissionais diferentes, muitos saberes que têm que interagir com muita tecnologia
com uma gestão de risco. Muita regulação também, não é? Uma regulação enorme, uma gestão de risco muito séria. Nós estamos aqui a falar de riscos muito, muito relevantes. Há bocadinho falou na vida das pessoas e, portanto, é um setor com complexidade, com intensidade. O que é que do lado da CUF nos tem servido muitíssimo bem? Em primeiro lugar, um foco no médio e longo prazo. Nós estamos para ficar, estamos cá para muitos e bons anos. E quando estamos para muitos e bons anos, temos uma perspectiva diferente, uma perspectiva de estratégia de longo prazo ajuda muito a que, em determinadas circunstâncias, possamos tomar decisões que não são completamente condicionadas pelo que vai acontecer nos próximos 6 meses ou no próximo ano, mas são fundamentalmente orientadas àquilo que faz sentido para nos mantermos durante mais 80 anos. Este foco no longo prazo a nós serve-nos muitíssimo para não entrarmos nem em euforias em determinadas circunstâncias, nem em depressão noutras, em perceber o que é que faz sentido, o que é que são os nossos objetivos de longo prazo, como é que nós devemos em cada momento decidir o caminho. Em segundo lugar, outro tema que para nós tem sido muitíssimo importante é foco. É muito natural num setor como o nosso acontecer muita inovação, muita disrupção, muita inteligência artificial, muitas áreas que parecem neste momento ser aquilo que nós devíamos estar a fazer, como é que nós não estamos ainda, e manter o foco no essencial, na atenção às pessoas que nos confiam a sua saúde, na atenção às nossas pessoas, e ir acrescentando aquilo que em cada momento faz sentido, a inovação que em cada momento faz sentido, a tendência, mas de uma forma moderada, de uma forma ponderada e ao serviço de uma estratégia que se mantém a mesma, que é esta lógica de prestar cuidados de saúde com muita qualidade, muita diferenciação ao longo do contínuo e o resto estar ao serviço disso. E não, de repente, irmos atrás de uma determinada tendência porque é a tendência do momento. Eu dou um exemplo deste tema do foco. Quando foi a pandemia, a teleconsulta disparou. E havia muitos consultores, alguns deles que eu conheço bem, que diziam, não se constrói nem mais uma clínica, não se constrói nem mais um hospital, porque tudo vai ser digital, mais ninguém irá. Passados 5 anos, o nível de teleconsulta na CUF são 2%. 2%. As pessoas continuam a querer ir ao médico. Está aqui a doutora Micaela, que é a líder da nossa área de digital e que faz um enorme esforço para aumentar, mas as pessoas depois escolhem. E escolhem ir fisicamente ao hospital. Seguramente vai crescer, mas se nós tivéssemos posto o ênfase todo na teleconsulta, provavelmente não tínhamos aberto os vários hospitais e clínicas que, entretanto, abrimos e que têm tido imensa procura. Portanto, este foco de perceber o que é que as pessoas querem em cada momento, o que é que faz sentido em cada momento, é muitíssimo relevante. Isso não nos impediu termos lançado uma unidade de hospitalização domiciliária que hoje tem o equivalente a 40 camas de internamento em casa das pessoas e que é, do meu ponto de vista, algo absolutamente essencial, nomeadamente no contexto da longevidade. Acabámos de abrir, dentro dessa hospitalização domiciliária, cuidados paliativos em casa. Porque há muitas pessoas que, no fim da vida, querem morrer tranquilamente em casa, mas morrer bem. Claro. Portanto, avançámos nesse sentido. Portanto, eu diria, estarmos orientados a longo prazo, estarmos com muito foco naquilo que é a nossa estratégia e, finalmente, para terminar, para não me alongar, termos sempre presente aquilo que são os nossos valores e o nosso propósito. Porquê é que nós estamos cá? Quais são os valores em que estamos assentes? Isso ajuda-nos muito a manter um determinado rumo. Tendo dito isto, é um setor duro, um setor difícil, com uma rentabilidade relativamente moderada, em que temos que ser muito atentos a custos, muito atentos a cada aspecto logístico da nossa cadeia de valor, mas que, por outro lado, é muito recompensador trabalhar na saúde. E o que disse é bastante inspirador e não defrauda aquilo que tem que ser vosso. A Céline, eu gostava de comentar, porque referiu, creio que na mesma entrevista ao Diário de Notícias, que nenhum produto dispensa a engenharia, a ciência e também a arte ou o sentido estético, e passa a citá-la porque somos humanos e somos sentidos à beleza. E, portanto, a ideia é que qualquer coisa que se crie tem que ser alimentada por vários saberes, não é? Senão não vai ser bom. E, como dizia o Rui, de facto, há muitos conhecimentos que se cruzam para fazer uma boa CUF e, portanto,
é mesmo assim, não é? E na Católica tem a oportunidade de pôr isso em prática. Exatamente. Primeiro, eu nos últimos 20 anos fiz um trabalho muito de ensino e de investigação na área do design, e o design, o que eu adoro no design é que é uma das poucas áreas que tem exatamente a interseção disso tudo, da parte da economia, da engenharia, e tem toda uma parte de beleza. Eu sou uma grande fã do Philippe Starck, que é um grande designer francês que por acaso vive em Portugal. Tenho imenso orgulho de saber isso. Mas o Philippe Starck, o que é que o Philippe Starck fez, e muitos outros designers também, ou a Apple, é transformar produtos de utilização comum em produtos que são muito mais inspiradores. E toda a marca Apple o que fez da diferenciação comparado com os outros não é que tem uma tecnologia superior, é que são produtos que têm uma dimensão emocional muito superior. E o Philippe Starck transformou uma chaleira, um prato, acessórios do dia a dia em produtos que têm uma história, que têm uma estética e que criam uma ligação emocional e humana. É isso que nós humanos, já foi provado muitas vezes, nós humanos reconhecemos a beleza e temos instintivamente gostamos da beleza. E então um produto que tem mais beleza, até na nossa cabeça, funciona melhor. Conseguimos fazer funcionar melhor um produto que tem mais beleza. Isso é verdade nos produtos, nos sítios. Nós estamos aqui num sítio lindo, como é óbvio que é muito mais inspirador que se não houvesse luz e que estivesse muito, muito fechado. Então, todas estas dimensões são essenciais para o olho humano, é isso que torna cada um de nós um humano. E o design tem esta característica muito única de ajudar os produtos e os serviços a trazer esta humanidade e esta emoção nos produtos e nos serviços. Em Silicon Valley há assim muitas empresas que são vistas como excêntricas porque têm os artistas in-house, não é? Mas é um bocadinho isso, não é? Completamente, é. E cada vez mais empresas têm designers in-house. Até a McKinsey, nos últimos 10 anos, investiu no design, comprou umas consultoras de design e tornou alguns designers partners da firma. Claro. Então, quando a McKinsey enviam PDFs muito melhores agora, não é? E não só. Claro. Ao Rui, isto é a última questão, depois vamos passar ao público. Porque estamos na Fundação Santander e porque a CUF anunciou em maio, quando fez 80 anos, que vão também ter a sua própria fundação. Eu gostava que nos falasse sobre isso, o que é que vai ser e porquê. Muito bem, nós na CUF, desde sempre, e isso também é um legado do nosso acionista principal, do Grupo Mel, sempre entendemos que uma empresa, seja na área da saúde, seja noutra área, mas na área da saúde parece-me que faz muitíssimo sentido, deve constituir-se como uma instituição que não se limite de forma estrita a prestar os serviços a que se destina. Portanto, nós nunca entendemos na CUF que a nossa missão, que aquilo que nos é pedido, fosse apenas e estritamente prestar cuidados de saúde às pessoas que vêm ter connosco. Sempre entendemos como instituição, seja uma instituição da área da saúde, seja uma instituição entendida de forma mais lata, que temos uma responsabilidade para com a comunidade em que estamos inseridos. E, nesse sentido, a CUF, desde sempre, procura ter um papel de dinamização das comunidades. Nós pertencemos aos conselhos locais de ação social de todos os municípios onde estamos presentes e procuramos trabalhar muito com as instituições que estão no terreno para podermos desenvolver as comunidades em que estamos. Fazemos isso quer do ponto de vista do apoio às comunidades, como fazemos isso também no apoio às universidades ou no apoio à investigação. Muito deste trabalho, ao longo dos anos, é feito dentro da CUF e muitas vezes é algo diluído dentro da CUF, porque é diluído no meio de todas as outras coisas que fazemos. O que é que nós vamos procurar com a Fundação CUF? Se calhar fazê-lo em 2 momentos principais. Um primeiro momento, concentrar na Fundação CUF todas estas atividades que fazemos no plano da investigação, do ensino, do apoio às comunidades, mesmo do apoio aos nossos colaboradores, dar estrutura, foco a todas estas atividades e depois partir daqui para fazer crescer. Portanto, eu diria que a Fundação CUF, num primeiro momento, vai procurar consubstanciar muitas coisas que já são hoje feitas, dar-lhe mais energia, dar-lhe mais foco e depois, a partir dessa base, continuar a crescer, muito intimamente ligada àquilo que é a CUF, mas a procurar ter cada vez mais impacto na comunidade,
nestas áreas da investigação, do ensino e do apoio às comunidades. Claro. E visto que ela chega ao fim de 80 anos de atividade, quando é que começaram a pensar que fazia sentido fazer a Fundação? Diria que há um ano e meio, começámos a pensar que era tempo de fazer uma algo... gestação rápida, então. Foi, algo desta natureza. Sabe que também porque nós, neste nosso trabalho com a comunidade, nós acreditamos muito que acrescenta fazermos muito deste trabalho em parceria com outros. E, portanto, começámos a perceber que muitos programas, temos um programa que é o programa Ímpares, que é o nosso parceiro, Fundação AGAs. Temos um programa de formação a cuidadores formais, que é o programa Zela, nosso parceiro, Fundação Gulbenkian. Temos um programa de capacitação de instituições do terceiro setor, que é o nosso parceiro, Fundação Manuel Violante. Nós, de repente, espera lá, isto de facto é um trabalho que faz sentido fazer numa entidade que não seja a própria CUF. Faz sentido começarmos a pensar numa outra instituição que se dedique a isto, que dê foco a isto, porque muitos dos nossos parceiros são parceiros que também já fizeram isso. Isto parece-nos fazer sentido. Começámos a estudar e aproveitámos depois o pretexto dos 80 anos para ligar as duas coisas. Claro, muito bem. Bom, diria que agora temos uns minutos para as vossas questões, portanto, a lógica é simples, uma mão no ar e um microfone irá ter convosco. Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Céline, que é o seguinte: sendo que considera que a inteligência artificial é fundamental na atualidade e sendo que também considera que as várias gerações têm que ser correspondidas de acordo com os seus interesses, qual é, da sua experiência, o que é que se poderia fazer quase no imediato, e não digo as instituições, ou o que é que poderia surgir a nível industrial, a nível de uma startup, que pudesse ir de encontro a essa forma de inteligência adaptada a cada fase da geração? Se é que me sabe responder. Obrigada. Eu posso responder Sim, já? sim. Primeiro, nós falamos um bocadinho de tecnologia e a ideia que toda a gente tem é que normalmente os mais velhos não são muito bons na tecnologia, que não é sempre verdadeiro. Há muitos estudos que mostram que não é sempre o caso. Mas, tipicamente, fazer um request, um prompt à inteligência artificial, normalmente são as pessoas mais velhas que têm mais experiência de vida e mais experiência numa certa área que conseguem fazer melhor. Então, contrariamente ao que se pensa, a inteligência artificial é uma ferramenta quase melhor para os mais velhos do que para os mais novos. Eu acho que os meus filhos não vão gostar de ouvir isso, mas eu acho que é verdade. Então, a primeira coisa que eu fazia era formar todas as pessoas para a inteligência artificial, particularmente as mais velhas. Por exemplo, a L'Oréal, que é uma das empresas mais em frente no trabalho para a longevidade, na parte de mercado como no trabalho para as suas próprias pessoas, formaram 99% das pessoas de mais de 50 anos para a inteligência artificial. Porque é uma maneira de aproveitar e de guardar toda a experiência que essas pessoas têm é formá-las para elas usar melhor a inteligência artificial. Não sei se eu acho que respondi, não é? Boa tarde e obrigado aos dois pela partilha. Há pouco a Céline falava da importância da beleza, das coisas, da harmonia, e que é algo que provavelmente cada vez vai ser mais distintivo e mais importante à medida que nos vamos tornando-nos aqui um elemento muito em conjugação com a tecnologia. Acho que são elementos únicos que nos tornam também humanos na apreciação disso. Eu perguntava aqui ao Rui, e pensando aqui, por exemplo, nos vossos hospitais mais recentes, ali na CUF Tejo, versus alguns, pelo menos daqueles que nos são dados a conhecer, claramente houve uma intenção em tornar um espaço com características que o tornam certamente mais agradáveis, quer a quem lá vai ou aos colaboradores que lá trabalham. E perguntava se isto é algo que vocês sentem, quer naquilo que é a satisfação dos clientes que lá vão, quer nas pessoas que lá trabalham, e há pouco o Martim estava a tocar no tema do work-life balance, e o espaço onde trabalhamos é de facto também um dos fatores importantes para esse bem-estar. Uhum. Sim, nós preocupámos com isso, quer relativamente ao CUF Tejo, quer o segundo edifício do CUF Descobertas, que também é relativamente recente. Nós, na altura, fizemos inclusivamente um estudo aprofundado de Design Thinking para o desenho de algumas áreas do hospital, e uma das coisas que fizemos, montámos num armazém que tínhamos em Odivelas,
montámos um quarto e um gabinete de consulta, porque nós temos 150 gabinetes de consulta e temos 200 quartos, e, portanto, só com isso tínhamos uma área muito, muito importante e, portanto, simulámos bastante. Fizemos depois bastante focus grupos com médicos, pusemos médicos a serem atendidos, a trabalharem naqueles gabinetes e naqueles quartos e, portanto, preocupámos bastante com isso, não apenas da perspectiva de quem trabalha lá, mas também na perspectiva de quem utiliza. Nessa altura fizemos também um estudo bastante aprofundado de sinalética. Os hospitais são complexos na forma de navegar. Melhorámos muitíssimo a sinalética. A sinalética hoje na CUF é muito identitária. As pessoas, quando veem a nossa cor, quando veem a nossa sinalética, percebem que estão num hospital CUF. E, portanto, isso foi muitíssimo importante, quer para quem trabalha, quer para quem vai à CUF. Dou 2 exemplos, só também porque são divertidos. Quando nós procuramos desenhar o gabinete de consulta, uma das coisas que percebemos é que as pessoas que estão em consulta, uma das maiores preocupações que tinham era que, quando se abrisse a porta, pudessem estar despidas. Era um fator de imensa insegurança para os doentes quando estavam em consulta. O que é que fizemos? Trade-off entre profissional e utente. Passámos a zona de observação para perto da janela, temos um biombo ou um armário e a zona da consulta ficou perto da porta. Os médicos não adoraram, porque preferiam estar perto da janela, mais perto da luz, mas criámos esta barreira que dá segurança a quem está. Um outro tema é, os clientes diziam-nos que as secretárias com os cantos a 90 graus eram demasiado agressivas. Nós passámos a ter secretárias com os cantos redondos, porque sente-se muito mais, do ponto de vista da percepção dos clientes, que há mais uma conversa, que mesmo quando são 2 pessoas na consulta, que se virar o ecrã, passámos a ter os ecrãs que são movimentáveis para se for preciso mostrar uma imagem, se for preciso mostrar um exame, e os cantos passaram a ser redondos para que a pessoa se sinta mais numa reunião e menos numa confrontação. Em sentido contrário, os médicos valorizam que a cadeira deles seja mais alta que a dos doentes. E, portanto, porque dá um sinal de conhecimento, de autoridade, e, portanto, se reparar, quando for à CUF, temos cadeiras mais altas. Mais alguma questão? Temos aqui uma questão na fila da frente. Seguramente que também que os novos hospitais da CUF, e pensando aqui no design thinking, muitos processos foram pensados, e eu, como sou também cliente ou paciente da CUF, é fácil chegar-se ao hospital da CUF e a primeira pessoa com que se fala é com o médico, porque já não se fala com mais ninguém. Nós próprios nos nossos balcões também temos o que chamamos os direcionadores em balcão, em que basicamente um cliente chega ao balcão, registra-se, diz o que é que vai fazer e é atendido. Portanto, está aqui um potencial brutal também de informação, de dados, não é? Para que nos permitem saber, mas também já ouvi comentários de que aquele calor na recepção, aquele calor no acolhimento se perdeu. Não é? E também já vi isso em relação à CUF, como também já ouvi em relação ao banco. Enfim, a minha questão aqui é como é que num negócio, que também é um negócio, ou num serviço em que o apoio, o cuidar é tão importante, qual é a vossa visão? E também para quem pensa nestes processos e no design thinking, como é a Celine, como é que vê esta dualidade? Na minha perspectiva, nós temos que ter soluções disponíveis para aquilo que cada cliente em cada momento quiser. E nós temos, de facto, um enorme parque do que nós chamamos quiosques para um check-in automático, para pagamentos automáticos, e eu recebo muitos comentários a dizer: isto hoje correu lindamente, cheguei, tirei a senha, recebi no telemóvel, fui direto, tinha a sala de espera, entrei a tempo. Imensos comentários destes, pessoas que não querem, de facto, falar com ninguém, querem ir ao médico, mas tenho outras pessoas que verdadeiramente querem ir ao balcão, e nós temos é que ter as duas opções e estar preparados para as duas opções.
Eu há bocadinho estava a ouvir falar do tema dos mais velhos. É muito interessante, quando há 10 anos nós começámos com este tema dos check-ins e não, as pessoas com mais de 55 não gostam. Essas pessoas que antes tinham 54 agora têm 64. Portanto, essas pessoas hoje estão muito mais preparadas para isso, estão muito mais... alguém que há 10 anos, se calhar, tinha 60 anos e não, é no limite é aos 60, agora tem 70 e está completamente preparado para estes temas tecnológicos, para estes temas de inteligência artificial, para estas digitalizações. Eu acho que nós temos de ser capazes de ter as duas soluções e as diferentes soluções são importantes para diferentes segmentos, mas sobretudo para a combinação segmento-circunstância. Há coisas onde as pessoas estão muito tranquilas em não falar com ninguém e há outras coisas onde querem falar e falar longamente. Nós temos gestoras oncológicas que são pessoas que gerem todo o processo de alguém que está a ser tratado por um cancro. Essas pessoas passam tempo, estão lá, atendem, telefonam, são muitas vezes sempre a mesma e esse tempo e essa interação pessoal é tremendamente valorizada. Num tema desses, as pessoas querem mesmo ter alguém com quem falam, com quem conhecem, com quem discutem as suas dúvidas, as suas angústias, que muitas vezes funcionam como um psicólogo informal, e nós temos de ser capazes de ter essa diferenciação, nuns casos sermos mais digitais e noutros casos sermos mais humanos. O que não me parece é que possamos ter a mesma solução para todos os segmentos em todas as circunstâncias, porque não vai ser bom para nenhum deles em algum momento da sua jornada. Sim, exatamente. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Que mais do que um segmento de pessoas, é o segmento de situações. E a mesma pessoa... Eu fui à CUF a semana passada e fiz tudo assim com o quiosque, muito rápido, e eu não queria... o que eu queria era despachar a coisa rapidamente. Então, eu não tinha vontade de falar com ninguém, particularmente. Mas pode haver outras situações, não sei, quem vem com um bebê pequenino, pode haver situações onde que eu, a mesma pessoa, queria falar, provavelmente no caso que estavas a dizer. Então, depende muito mais da situação do que da pessoa. Muito bem, uma última questão, se alguém tiver. Temos uma no ar ali. Olá, obrigado. Há uma questão que nos diz muito a todos nós, tem a ver com o atendimento inclusivo, pessoas com deficiência. Como estão a trabalhar na CUF? Fernando, ainda bem que faz essa pergunta. Esta é daquelas, ainda bem que fez essa pergunta. Foi combinada. Sim, e é nós lançámos agora uma formação em atendimento inclusivo para as 700 pessoas que trabalham no front office. Portanto, estamos em pleno processo de formação de toda a gente que trabalha no front office ser capaz de atender de forma inclusiva quem nos procura. E estamos a ser pressionados por toda a nossa enfermagem e auxiliares para terem a mesma formação, porque sentem que também beneficiam dessa formação. Estamos a fazer esta formação com um conjunto alargado de IPSS, já começámos. E já agora vou fazer aqui uma ligação ao setor financeiro. Nós hoje temos financiamentos ESG. Nós nos financiamentos ESG há muita tentação de ligar ao tema ambiental. Nós temos feito um esforço para ligar sobretudo ao tema social e este é um dos critérios de um dos nossos financiamentos, é este atendimento inclusivo. Portanto, nós já o íamos fazer, mas depois quando houve um financiamento que estava ligado a estes temas ESG, pegámos nisto e ligámos isto como critério, o que só reforça mutuamente as duas coisas. Portanto, estamos num esforço grande de formar toda a gente para atendimento inclusivo e estamos também a recrutar pessoas com algum tipo de incapacidade para também esse atendimento inclusivo. Ainda agora na CUFTEJ, na área da imagiologia, temos uma pessoa que está a fazer um bocadinho desta lógica de direcionamento com um conjunto com alguma incapacidade, mas que está muito adaptado àquele ponto. Há muitas coisas que se podem fazer, já que o Fernando levantou isto. Há bocado a Celine estava a dar o exemplo da Clara, que substituiu a enfermagem. Nós aí fizemos uma coisa que nos está a correr bastante bem. A Clara está a ser capaz de responder a 75% das chamadas, resolve 75% dos casos em cirurgia de ambulatório no follow-up. 25% vão para enfermagem por enfermeiros humanos. E
o que nós fizemos, tínhamos um conjunto de enfermeiras que, pela sua... tinham algum tipo de características, já não podiam fazer prestação de cuidados clássica. Estão elas a fazer este atendimento de follow-up, estão muito satisfeitas em poder continuar a trabalhar na sua profissão de eleição, que é a enfermagem, mas podem fazê-lo com as suas características atuais, e isso tem sido muito positivo. Conseguimos, portanto, este tema da inteligência artificial, se for bem trabalhado, pode ter benefícios em vários planos. Muito bem. Cabe-me agradecer a vossa presença e a presença da Celine e do Rui. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado.